Boa tarde, Ana. Aqui Aqui estamos mais uma vez para uma um aula áudio de de introdução ao estudo da Umbanda. Umbanda. A aula de hoje, é a É a aula aula número número 9 9 e e vamos vamos abordar abordar sobre sobre as as pombagiras. pombagiras. Vamos Vamos começar começar com com a a história história das das pombagiras. pombagiras. As As pombagiras, pombagiras é normalmente normalmente conhecidas conhecidas como como pombagira, pombagira, pombogira, pombogira, pombagira pombagira ou ou bombogira. bombogira. Seu Seu nome nome deriva deriva de de Pambu Nigila, como é conhecido em Angola. As pombagiras, elas são entidades do candomblé e da umbanda e representam a mulher sensual, independente e dominadora, incorporada por um ou uma médium. Faz trabalhos espirituais que vão desde os conselhos sobre problemas cotidianos até promessas de recuperar um amor. Essa entidade, ela surgiu no início do século XX, simbolizando uma mulher liberada da submissão e do recato imposto ao sexo feminino por uma sociedade machista e patriarcal. Na Umbanda, a pombagira, ela luta contra pensamentos machistas. Ela não é subjugada e não há interferência mundana alguma em suas ações. Sendo assim, é uma entidade tida como poderosa e destemida, não abaixando a cabeça para nenhum confronto. E ela é livre de qualquer estereótipo e das convenções sociais. Elas possuem todos os instintos femininos ao extremo e ensinam a agir com a força e convicção. Devido às diversas influências culturais da nossa sociedade e as demais religiões, tanto a pombagira como o Exu, eles tiveram suas imagens marginalizadas e distorcidas do que realmente eles representam na Umbanda. Como, por exemplo, ele é tido como o Exu e a pombagira são tidos como demônios, né? E, na verdade, sabemos que não são demônios. Essa sua visão mais ampla da vida e dos instintos humanos os tornam dominadores do campo em que se manifestam e passam sua mensagem sempre com muito crédito e de fácil compreensão. Sabemos que tanto o Exu como a pombagira são orixás e também são guias espirituais, né? Como vimos nas aulas anteriores, eles são orixás que, ao virem à Terra para visitar, eles, tanto Exu como a pombagira, né, é, se viram, se identificaram com os seres humanos, então por isso que eles são tidos como guardiões, porque eles ficam na costa, ficam no plano terreno, né? Estudando e se identificando mais com o ser humano, a pessoa encarnada, com o encarnado. Então, por isso ele é tido como uma entidade em que ele tem uma ponte entre os dois mundos. Ele é uma uma entidade entidade e e um um orixá. orixá. Com a pombagira e o Exu, se espere sempre por uma sinceridade. Essas entidades são sinceras, né? Se desligue da hipocrisia e seja honesto, pois o seu sorriso te renderá e facilmente até mesmo os mais tímidos entregam todas as verdades para as pombagiras. Muito se conhece a pombagira como Exu feminino, porque ambos atuam do lado esquerdo, onde há incidência de luz e sombra, ao contrário do lado direito, onde atuam orixás e entidades que são somente de luz. Isto causa uma má ideia tanto da pombagira quanto do Exu. Por poderem ser sombra, muitas pessoas acreditam que eles estão voltados a intenções más, e não é este o caso. Os guias da esquerda representam a proteção de cada ser humano. Eles agem na sombra e na luz para trazerem sempre sua fé. O que interfere são os nossos próprios desejos e anseios, como eles estão trabalhando por nós, se tivermos desejos de vingança ou qualquer sentimento negativo. Ele também interpretará más ações como a forma que nós escolhemos de proteção. Então, tudo depende de nós, né? Depende da nossa índole.
depende das nossas intenções. Por isso que na Umbanda, os Exus e os Pombagiras, eles não trabalham com trabalho não fazem trabalho de amarrações, não é cobrado por este tipo de trabalho, né? E o médium também tem que ter essa boa índole. Já quando o médium não tem uma índole ao qual, por assim digamos, é uma índole mais voltada para o lado materialista, né? E como vemos também em alguns médios candomblecistas e quimbandistas, fazem trabalhos de amarração, né? Visando o monetário, né? Cobrando esse tipo de trabalho. E nós sabemos que isso não é da entidade, isso é índole do médium. Então, quando nós temos que estar muito atentos nisso, nossa energia também contribui para isso, né? Temos que estar mais estudados e ajudar a nossa entidade. Nós sabemos que os trabalhos são feitos por caridade, não são feitos visando o nosso crescimento e muito menos o nosso lado financeiro, visando o nosso crescimento monetário. Nosso crescimento espiritual, isso sim, é correto, mas visar o crescimento monetário, não. Isso nós, umbandistas, não fazemos. Então, antes de culpar e julgar, lembre-se sempre de se avaliar e não viva de hipocrisia, pois quando algo ruim é feito contra outra pessoa e os seus guardiões de esquerda recebem a culpa, eles também te cobrarão pelas coisas que você o induziu a fazer. Então, sempre tem aquela regra, né, do livre-arbítrio e aquilo da lei de causa e efeito. Se você planta o mal, você vai colher o mal. O mesmo se você trabalhar com seu guia para a prática do mal, você não receberá o mal no momento, mas futuramente você vai receber por isso que você tá, pela maldade que você está fazendo ao próximo. Algumas pessoas creem que a pombagira é o espírito de prostitutas, que ao morrer se transformam em entidades espirituais que voltam à Terra para evoluir ajudando os seres humanos. Mas isso não é verdade. As pombagiras ou pombogiras não são antigas prostitutas necessariamente. Elas são mulheres que tiveram sua passagem terrena com as mais diversas atividades. Elas podem ter sido donas de casa, agricultoras, comerciantes, todo e qualquer tipo de atividade, inclusive profissionais do sexo. Contudo, o que podemos afirmar com certeza é que as pombagiras são espíritos de luz e que auxiliam nas mais diversas questões. Em resumo, as pombagiras não são prostitutas, elas são guardiãs, assim como os Exus. Acredita-se que esta entidade abre caminhos para as conquistas daqueles que as procuram. Características das pombagiras. As pombagiras são risonhas e dão gargalhadas estridentes para afastar o mal e amedrontar os espíritos obsessores que buscam vingança. Elas gostam de beber, fumar e de se vestir bem e estar sempre com a mão na cintura. Essa é uma característica muito marcante das pombagiras. Por vezes segurando a barra da saia ou jogando por cima da perna. As cores predominantes das pombagiras são o vermelho e o preto, mas também é possível ver representações em dourado e roxo. A representação física se dá vestindo saias rodadas, blusas de renda, colares, flores e enfeites. Pombagiras são demônios? Ao contrário do que as pessoas pensam, a pombagira não é um ser do mal ou um demônio. A pombagira, assim como o Exu, ela é uma guardiã. E ela é especialista no amor e relacionamentos. Tanto é que sempre que vão pessoas no centro pedindo conselhos amorosos, pedindo ajuda para o relacionamento, as entidades sempre falam para essas pessoas irem com as pombagiras, porque elas são essas entidades apropriadas para este tipo
de trabalho para este tipo de conselho, né? Aconselhar com relação ao amor e os relacionamentos. As pombagiras trabalham com energia sexual que une os homens à terra. Como alguns acreditam que ela tenha sido uma pessoa que fez os outros sofrerem enquanto viveu, as pessoas têm medo, mas isso não é uma realidade. As pombagiras são espíritos que trabalham para o bem e para a luz. Em geral, as pessoas que a procuram querem resolver problemas afetivos ou casar, mas também aqueles que querem sucesso nos negócios e nos estudos, né? Então, elas também podem ajudar na questão financeira e também na questão de se você precisa de alguma ajuda nos seus estudos, a pombagira também ajuda. Não somente em questões amorosas e de relacionamentos, mas nesses dois setores ela também pode ajudar. As oferendas mais comuns para alcançar os desejos, né, se você quiser dar um agrado para a pombagira, são umas velas, né, as rosas vermelhas, seda, joias, perfumes, champanhe, vinho, a pinga, espelhos, cigarros e comida. Isso é o que as pombagiras gostam. Quais são as pombagiras mais conhecidas? Aqui temos uma lista de pombagiras mais conhecidas nos centros, que é a Dona Maria Padilha, que é a protetora das prostitutas, a rainha das encruzilhadas e dos cabarés. A Dona Maria Padilha, ela vai resolver problemas amorosos, afastar espíritos obsessores, e ela tem o dom da vidência, que transfere os médiuns aos quais incorporam esta entidade. Ela é muito procurada nas giras para aconselhamento e orientações amorosas. Defende e protege seus filhos com muito rigor. A pombagira das 7 encruzilhadas. Ela atende as pessoas que sofrem com injustiças e falsidade. É um dos tipos mais conhecidos, assim como a Dona Maria Padilha, e ela gosta de whisky. Pombagira menina. Apresenta-se como uma criança que desencarnou antes de completar 14 anos. Protege meninas que sofrem violência física e sexual. Utiliza uma cigarrilha e bebe champanhe sem álcool. Em geral, suas médiuns têm parceiros mais novos. Pombagira 7 saias. Essa é muito conhecida também nos centros, né? Ajuda em problemas relativos ao amor, ao dinheiro, à saúde e ao trabalho. Atua no plano espiritual. É representado utilizando 7 saias sobrepostas e um colar com 7 voltas. Esta é a figura da pombagira 7 saias. A Dona Maria Mulambo. Ela é a protetora das mulheres que sofrem num relacionamento. Apresenta-se como sedutora e sensual. Relaciona-se ao luxo e ao brilho. É amável e caridosa. Fuma e bebe vinho rosé, licor, cidra, champanhe e martini vermelho. Ela atua na limpeza espiritual, desfaz magias negras, atua na abertura de caminhos, na saúde, no amor, sem amarrações, dá conselhos, ajuda o consulente a entender o momento que está vivendo, ajuda-o motivando para que ele não desista do que deseja, a não ser que o que ele deseja for o mal. Aí ela aproveita para dar uma lição de moral para esse consulente. Ela trata de todo o lixo astral, das energias negativas dos consulentes e dos ambientes. Pombagira de luz. Trabalha com a lei maior e por isso não pode e não faz o mal, e não vive no lixo como alguns acham. Pombagira rosa negra. Ela cobra aqueles que fazem trabalho de amarração ou vivem em adultério. Atua em todos os lugares
onde uma rosa pode florescer, como campos, bosques, florestas e pontos de encruzilhada. Sua aparição é rara, por isso ela é pouco conhecida. Pombagira cigana da estrada é invocada para fazer amarrações, une e separa pessoas por meio do amor. É representada com roupas vermelhas e douradas, brincos de argola, lenço na cabeça e bijuterias. Traz a energia cigana em seus trabalhos. Pombagira, rainha do cemitério. Assim como a pombagira cigana realiza amarrações, geralmente está em calçadas de cemitérios em noites de lua cheia. Suas oferendas são deixadas nos portões e cruzeiros de cemitérios. Pombagira das almas. Ela ajuda os espíritos desencarnados que estão perdidos por falta de consciência ou estão presos à experiência corporal, ou seja, eles ainda não estão próximos de seus lares, locais de trabalho, amigos e parentes e frequentam os mesmos ambientes sociais de quando vivos. Ela dirige esses espíritos para seu caminho de evolução. Pombagira rosa caveira. É uma mulher de fibra, não gosta muito de brincar e quando dá a sua gargalhada é de dor e não de alegria. Muito direta em suas consultas, às vezes parecendo rude. Fala o que tem para falar e pronto. Trabalha para ajudar os injustiçados, trabalha muito com espíritos obsessores e malignos. Captura e os coloca em prisões, até que entendam o que é o correto. Gosta muito de fartura, das coisas certas e sempre positivas. Cobra muito de seus médios, atacando-os na saúde e na vida financeira quando eles não estão fazendo a coisa certa, mas também ajuda muito seus médios para que tenham prosperidade quando eles estão no caminho certo. Como saber se eu tenho uma pombagira? Para saber se você carrega uma pombagira, o mais recomendado é trabalhar em algum terreiro de umbanda e através do trabalho e desenvolvimento da sua mediunidade. Você irá incorporar e saberá se você tem uma pombagira e qual é a falange que ela vai trabalhar, né? Então, para sabermos, assim como as demais entidades, qual que é a nossa entidade, nós temos que primeiro estudar e desenvolvê-las por meio dos trabalhos espirituais. E aí, com o tempo vai passando, a entidade vai se identificando quem ela é. Se você não trabalhar em um terreiro e não tiver interesse em trabalhar, pode somente passar em consulta com uma entidade que dá assistência. E essa entidade pode lhe falar sobre sua pombagira. O pai e a mãe de santo também estão aptos a oferecer estas informações. Sinais que demonstram que você tem uma pombagira do seu lado. A médium que está aflorando ou iniciando seu desenvolvimento vai tomando maior consciência e percepção de alguns sentimentos e vontades que antes não eram tão intensos. Em geral, as pombagiras trazem em seu campo energético muita sensualidade e sexualidade. Elas são alegres e exuberantes, mas quando precisam, elas são sérias. Gostam de coisas belas e luxuosas, bebidas, cigarros ou cigarrilhas, perfumes, joias. Elas são intensas, vibrantes e todas suas ações e em todas suas ações e atitudes, né? Elas têm essa intensidade. As características vão da forma sutil sendo incluídas na vida da médium, que começa a sentir vontade, por exemplo, de tomar drinks, fumar, desejos sexuais intensos, começa a usar roupas mais sensuais, exuberantes, aumenta o gosto pelo luxo e as coisas finas, sente melhor os aromas dos perfumes e os brilhos das joias. É claro que cada médium vai sentir a aproximação de uma forma diferente, até mesmo sendo uma pombogira da mesma falange de atuação, pois cada um dá abertura de forma diferente. E a pombagira também tem suas individualidades, então vai depender de cada pessoa, né?
como ela vai se manifestar e como vão ser como são suas características. Vale muito a pena desenvolver e trabalhar com a energia das pombagiras, pois quem cuida desta entidade é também cuidada por ela, recebendo atendimento tanto na parte da saúde, prosperidade, proteção e na abertura dos caminhos. Qual é o dia das pombagiras? Bom, o dia das pombagiras, assim como o Exu, é nas segundas-feiras. E o dia em que se comemora essa entidade é justamente no Dia da Mulher, 8 de março. Quais são as cores das pombagiras? Suas principais cores são vermelho e preto, marcantes e fortes com sua presença. Sabemos que essas cores se referem ao fogo e à sombra, né? Porque, como se diz, os Exus e as pombagiras, elas trabalham com a sombra e a luz. Então, ela ajuda bastante, assim como o Exu, por serem guardiões, algumas dessas entidades ajudam a espíritos obsessores. Eles fazem, os guardiões fazem o trabalho de desobsessão. O trabalho deles é mais ativo é o de desobsessão. Por isso, sempre é falado que para ajuda em desobsessão, em trabalhos mais fortes, assim, mais pesados, se chama mais as entidades da esquerda, que são os Exus. As entidades da direita serão para reativar as energias da pessoa que está obsidiada, né? Então, por isso sempre dito ao consulente para ele primeiro fazer tratamento com as entidades da esquerda e depois passar com as entidades da direita, que é para nivelar a energia dele, né? Como é sugado pelos obsessores, a pessoa tem que estar com as energias equilibradas. Então, por isso se diz, as entidades sempre dizem aos consulentes, tem que passar 7 vezes, né? Lembrando que 7 é um número cabalístico, não banda. Tudo é 7. Então, por isso que é dito que o consulente tem que ir no terreiro mais 7 vezes, tem que passar pelas entidades 7 vezes. Como saudar uma pombagira? Se saúda com Laroye Pombagira, que significa salve pombagira. Mesmo que o Exu, né? A gente fala Laroye Exu e também se fala Laroye Pombagira. E aqui finalizamos nossa aula de hoje sobre as pombagiras. Espero que vocês tenham gostado da aula e agora vamos dar oportunidade para sanar algumas dúvidas. Muito obrigada a todos. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né? Foi uma aula muito boa, tema assim, maravilhoso. A minha moça, ela me ajuda muito, sempre, bastante. Eu tenho uma gratidão muito grande com ela. Eu achei interessante quando falou que tem aquela bombadeira da luz, né? Que eu não conhecia. E assim, eu achei muito bonito, assim, e esclarecedor, porque muitas pessoas sempre, quando se fala em pombagira, sempre associa mesmo a prostituição, alguma coisa assim. E quando a gente sabe que não é, né? Não seria uma dúvida. É assim mesmo, é gratidão. Ok, Teresa, obrigada. Teresa, uma curiosidade, como que é o nome da sua madame? Maria Padilha. Oh, que chique! Eu tenho lido muito sobre, acho que a única pombagira que eu tenho estudado é a Maria Padilha, né? É muito interessante. Eu até tinha o livro dela, acho que eu deixei, foi para a tia. A tia deve ter o livro da história dela, que eu deixei. Muito, Não, muito bom. procurar lá quando eu for. Procure com ela, que ela tem.
Então tá bom. Não sei se o Régio tem alguma pergunta ou tá tudo bem, Régio? Não, tá tudo bem, só tenho a agradecer. E, como diz, eu ainda não sei se eu trabalho ou não, né? Esse aí eu ainda não senti ainda, não. Porque. Aí eu vou perguntar para Jéssica. Jéssica, é possível sim que homens também se cofonem, não incorporem pombagira, não é? Sim, a incorporação em homens por pombagiras também pode ser feita. Sempre tem esse tabu, né? Esse preconceito de que homem que incorpora pombagira é afeminado, ou só os homossexuais como é que chama, incorporam pombagiras. Não tem nada disso. Independente da raça, de religião, da opção sexual, você sempre vai ter uma pombagira aí do seu lado sempre para te proteger e te guardar. Até porque nós, quando iniciamos a Umbanda, né, entramos na Umbanda, e quem tem as 7 coroas da Umbanda, os 7 orixás, tem todas as entidades. E nessas entidades se incluem as pombagiras. Então, não é porque você incorpora a pombagira que você vai deixar de ser menos homem, não. Ao contrário. Então, realmente isso aí é um tabu, né? Nós que somos espíritas sabemos que o espírito não tem gênero, não tem sexo. A gente pode vir tanto como homem ou tanto como mulher. Então, quando vem por aí um espírito encarna e tem esse assunto que nós chamamos de homossexualidade, é porque encarnou ou muitas vezes como mulher ou muitas vezes como homem. Então, sabemos que tudo fica impregnado no perispírito e é isso que a gente traz, né? Então, nós temos que começar a pensar desse estilo. E além do mais, se mulheres incorporam Exu, incorporam caboclo, incorporam baiano, marinheiro, por que homem não pode incorporar madame, né? Ou cigana? Viu? Eu recebo baiana, não recebo baiana. Aí, tá vendo? E Não sei se ninguém acha futuramente nada, né? conseguir ter. Não. E ninguém acha nada, né? Olha, Tereza Isso incorporando não macho. atrapalha na sua opção sexual, nem nada. Não, não. De jeito Eu nenhum. também, eu incorporo preto velho, então Então, não me atrapalha em nada, aí, tá né? vendo? Ou mesmo quando tem ciganos no meio, né? Se a mulher incorpora um cigano, não significa que ela é homossexual, né? É uma lésbica. Mas, como foi dito, o espírito não é um ser, por assim digamos, assexuado, não tem opção sexual nenhuma, Não vem tem. qualquer pessoa. De acordo com a experiência que precisar, né? E outra Exato. coisa que a Teresa tocou no tema. E ontem, aliás, eu tenho tido um curso de 3 dias seguidos, de 12 horas por dia. E eu escutava o palestrante, né? Quando ele fazia uma referência a mulheres mulheres fáceis, por assim dizer, né? Aí ele falava, porque a mococa, aquelas gírias brasileiras que eu não entendia muito bem, mas o que eu entendi foi assim, a mococa, a piriguete, não me lembro o outro mais, e no final ele sempre falava, é a pombagira. Aí eu ficava olhando pro cara assim, uai, mas com certeza, bom, o cara parece que era cristiano, evangélico, eu não sei. O cara deve estar mal informado, né? Então, para falar assim numa palestra de mais de 2.000 pessoas, eu acho que não estava muito certo. A vontade era de falar para ele que era pombagira, mas eu também não sou muito entendida da Umbanda, mas pelo menos eu sei que pombagira não é significado ou não é sinônimo de prostituta, né? Muitos acham que é. Muitos acham que é prostituta. Sabemos que elas não tinham assim, um comportamento 100%, mas também sabemos que as entidades de Umbanda, elas estão evolucionando junto com o médium, né? Por aí também tem as coisinhas deles. Então, vamos dar um desconto para as pombagiras aí.
Não, e é engraçado assim, que é igual o Exu também, Pombagira, É, eles falam que são um demônio, que é isso, aquilo, outro, mas Exato, quando é. quer uma companhia, pede, vai atrás da Pombagira e pede, quer. exatamente. E do Exu. Aí nessa hora não tem nenhum tipo de. É, infelizmente, os Exus e as pombagiras são muito estereotipadas nesse sentido, né? Nesse quesito, né? Aham. Todo mundo relaciona com demônio, porque geralmente quando se vai a um centro e vem as imagens dos Exus e das pombagiras, né? Por exemplo, os Exus tem essas imagens que parecem demônios, com chifrinho, com um tridente, tudo isso. Mas na verdade eles não são assim, eles são guardiões, né? É algo que alguém criou essa imagem deles para ser comercializado, por assim digamos, e ficou estereotipado isso e as pessoas ficam com essa imagem de que essa imagem que foi comercializada, né? Que são É. demônios, que as pombagiras são demônios e muito mais tem esse estereotipo de que as pombagiras são mais relacionadas com as questões de amarração, né? Porque sempre quando vão no centro, quando querem uma ajuda com o marido, com o namorado, ou para arranjar algum marido, sempre falam que as coitadas das pombagiras sempre fazem amarração. É. E tem que levar em conta que essa questão também depende da índole do médium, porque é uma mão lavando a outra, né? Você evolui com a sua entidade, e a entidade evolui junto com você. Então, se você tem essa índole de comercializar a sua mediunidade, né? Se você tem a índole de fazer o mal ao próximo, porque a amarração nada mais é que fazer mal ao próximo. Então, você no futuro vai receber o mal. A entidade também vai pagar, vai querer cobrar você por isso, né? Então, cabe ao médium ter essa responsabilidade. Né? Tem que aprender, tem que amadurecer. E também a importância do estudo, né? Porque Exato. quando você vai aprendendo, você vai sabendo como trabalhar, como você pode até ajudar a entidade e se ajudar, né? Então, aí, a Exatamente. partir daí, o seu trabalho que você faz ali de ajuda, né? Coisa deslancha, né? Exato. Quando o médium ele não estuda, ele não faz nada, ele fica ali, ele fica naquela, sou eu, ou a entidade, Ou a como é entidade. que o que está acontecendo, será que sou eu que estou falando, será que... E assim, não tem essa confiança, né? Exatamente. E aí o médium também vai aprender a distinguir se é uma entidade mesmo, se é uma pombagira mesmo que ele está recebendo, ou se é um espírito zombeteiro, né? Sim. Porque um médium cego, que é aquele que não estuda, que não aprende, não procura, não tem essa curiosidade de saber, ele é um médium cego e ele vai pegar um espírito aí, aquele espírito zombeteiro, né? Um obsessor que vai vestir a roupagem de uma entidade, de uma pombageira e vai só para zombar, vai só atrapalhar a vida do médium, né? E não Exatamente. só do médium, como do consulente também. Exatamente, isso que eu ia falar. Porque às vezes pode até dar um conselho, falar alguma coisa errada, que pode vir atrapalhar a vida da outra pessoa, assim, seriamente, né? Exato. E a pessoa sem saber, achando que tá incorporada, que é uma entidade de luz, não é, né? E aí o médium, o consulente bate na porta do centro, né? E a culpa é do centro. Porque A culpa a coisa que ele queria não ganhou, não saiu como queria, né?
E aí o É. culpado, a culpa recai ou na mãe de santo ou nos médios da casa, né? Nos outros médios da casa. E É. principalmente isso que geralmente, né, quando é pombagira, né, eles vão lá atrás, que eu quero um amor, quero fulano, quero que fique comigo. E assim, se o médico pega e fala alguma coisa assim que eles não querem ouvir, aí eles saem com raiva, né? Assim, porque acha que não, aquilo ali não era. Aí o Porque médium não é bom. geralmente pergunta, o que que você tem para mim? O que que você tem a me dizer? Será que vem, vai ficar, não sei o quê? Você às vezes pensa assim, o que que eu vou falar, né? Muitos dos consulentes pensam que nós, por incorporarmos a entidade tem o direito de falar para ele o que vai acontecer no futuro, como se fosse uma bola de cristal, como se fosse um bidu, Exatamente. né? Que tem que falar o que vai acontecer no futuro. E não é bem assim, porque nós sabemos que a roda do destino, uma hora ou outra, muda, né? Exatamente. Então, a entidade não vai predizer o futuro, vai falar o que está acontecendo com essa pessoa, o que essa pessoa tem que se modificar para poder receber, ter o merecimento dela. E Exatamente. não é questão de que, eu quero saber meu futuro, eu vou ficar com fulano, eu vou ficar com ciclano, eu vou ficar com beltrano. Não, não é bem assim. Depende do seu merecimento, né? E se é para ser seu, vai ser, de alguma forma. Não precisa fazer uma amarração, não precisa pedir nem nada. Se não é para ser, é porque coisa melhor no futuro virá, né? Então, é por isso que muitas pessoas acham isso, que nem a tia Cis falou, que muitas pensam lá, porque a entidade lá é ruim, né? Porque falou coisa que não queria escutar. É. Mas Exatamente. se você pagar para um outro médium, né? Por exemplo, aquele que tem uma má índole, um médium que vá com segundas intenções, com as intenções de comercializar a sua mediunidade. Aí você paga para a entidade, né? Na verdade, você não está pagando para a entidade, você está pagando para o médium. Porque esse médium, ele não incorpora 100%, ele está mistificando. É, Porque você está vendendo a sua mediunidade. E aí ele, logicamente, vai falar o que você quer escutar. Porque fulaninho vai ser seu, ele vai voltar com você. Você tem que fazer tal trabalhinho, tem que fazer isso, tem que fazer o despacho, tem que fazer tal. Aí pronto. Aí se falou isso, aí já é um bom médium, né? Já é o espírito, nossa, a entidade é 100%, é muito boa, né? Mas o que realmente falou a verdade não é, porque o consulente é assim, vai no centro espírita, ele quer escutar o que ele quer, ele não quer escutar verdades, né? Ele só quer, o consulente está cego, porque ele acha isso. A entidade tem que falar o que ele quer, não o que a entidade deseja repassar para esse consulente. Então, por isso que muitas das vezes tem gente que sai emburrada, porque fala que não quer o que não deve, né? É, mas é Faz, mesmo. aí é desse jeito. Ah, e a pois gente é. tem que sempre pedir assim, né? O que for da vontade de Deus, do nosso merecimento, né? O Exato, merecimento de Exatamente. Deus é exato, completamente diferente do nosso. exato. Exatamente. Às vezes o que a gente quer, ele sabe lá que não é para ser, não é para ser agora, né? É. Então, assim, não pode, né? Assim, a maioria dos consulentes, principalmente quando é dia de manhã, Aí fica não, eu cheio. quero isso é agora e resolva logo, eu E quero. fica cheio o centro, né? É o dia que é mais lotado, é Exu E e Exu e Pombagira. Madame. nossa, É. sei, lotado, lotado.
Nós somos imperfeitos mesmo, agora. Somos. E isso também é por causa de muitos tabus que se criam com relação às entidades. É essa questão dos tabus, dos preconceitos, né? A sociedade ainda não procura, não tá assim. Ao que era antigamente, já evoluiu um pouquinho, né? Deu um passinho, mas ainda tem que melhorar mais, as pessoas têm que conhecer mais a respeito das entidades, tem que se informar mais a respeito delas, né? Bom, acredito que essa questão do preconceito, dessa desinformação sobre as entidades, né, vai passando aos poucos. Tanto é que hoje em dia a gente vê até, como é que chama? Desfile de escola de samba falando de Exu, de Pombagira, né? Então já é um passinho que está se dando para a evolução, já é uma coisa, é uma informaçãozinha a mais para as pessoas, né? Para se conscientizarem. Quem são os Exus, quem são as pombagiras, do que elas tratam, né? Então, aos pouquinhos a gente vai colocando essa sementinha nas pessoas para que elas conheçam um pouco mais sobre essas entidades, esses orixás entidades, né? Eles são bem interessantes. São os únicos orixás, os unificaram, que são entidades e se conectam muito com os encarnados. O que vem muito mais é esse mito que outras religiões põem também, né, Jéssica? E, inclusive, por ser uma religião afrodescendente, né? Vamos colocar bem assim, porque aí acho que vamos colocar assim, que é de pobre, é de negros, é mais ou menos por esse lado, assim, que a cultura brasileira e se esparramou, né? Principalmente pela católica, né? Que sempre tomou conta, né? E aí foi inventando os fatos, inventando histórias sobre. Aí quando você para estudar de cada Exu, aí você vai ver na história daquele Exu quem foi realmente, o quanto aquele Exu sofreu na sua passagem aqui para evoluir. Exatamente. Eu concordo plenamente com você, Regis. A religião católica, ela sempre quis ser autoritarista, né? As outras religiões eram mais bruxaria, principalmente as religiões afro, né? Como é a questão da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, né? Então, sempre demonstraram as entidades como se fossem o lado negativo delas, que é totalmente ao contrário, porque se nós formos ver a questão dos orixás, os orixás são os mesmos santos católicos, do sincretismo católico. Por exemplo, Oxalá é Deus, né? Então, isso é o medo que o catolicismo criou nas pessoas, né? Isso realmente foi desde a época da colonização, porque foram aí que vieram os escravos africanos e com eles vieram a cultura afro, né? Vieram os orixás, vieram a história dos orixás, e daí vieram as entidades. E por ser também a Umbanda, o espiritismo, o kardecismo também, muito, assim, novo, por assim digamos, né? Sempre tem mitos e tem tabus, né? Se a gente for falar com uma pessoa católica que não sabe, não entende, não é nenhum preconceito contra católico, contra nada. Eu sou católica, mas eu sigo a doutrina espírita, né? E eu sigo a Umbanda. Eu frequento igreja e tudo mais.
Mas as pessoas têm certos católicos que não entendem isso, acham que eu estou indo contra as leis de Deus. Inclusive, se você for apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo para um católico que não sabe, ou um evangélico que não tem uma noção do que é, acha que eu estou indo contra a palavra de Deus. Várias vezes já chegaram para mim e falaram, não, esse negócio como é que você vai ir contra a palavra de Deus, que a palavra maior de Deus é a Bíblia. E não tem nada a ver isso. Então, os orixás, todos são os mesmos santos do catolicismo. Inclusive, na Bíblia, não diz que Deus ressuscitou ao terceiro dia? Então, isso é uma parte espírita, gente. Então, sempre vai ter tabu com relação a isso. E sempre vai ter esse, preconceito, porque as pessoas não estudam, não procuram se informar, não procuram saber o que é uma pombagira, do que se trata a Umbanda, o que é um Exu, né? Então, porque viram a imagem, é um demônio, meu Deus do céu, tá pecando, tá indo contra a palavra de Deus. Aí já começa tudo, já começa o pré-julgamento, né? De uma pessoa que frequenta um terreiro de Umbanda, já fala, não, é macumbeiro. E macumbeiro nós sabemos que é a pessoa que toca o instrumento que é a macumba. E não tem nada a ver com o trabalho espiritual que a gente realiza, né? Então, é um preconceito mesmo, que eu acho que aos poucos a mentalidade das pessoas está mudando. Querendo ou não, está com todos esses acontecimentos que estamos tendo no nosso mundo, as provações que nós estamos passando, né? Acho que o pensamento das pessoas vai mudando. A cada acontecimento, a cada transformação, a cada ano, as pessoas vão se transformando. A sociedade vai se transformando. E eu imagino que esse preconceito com relação aos nossos trabalhos espirituais, às entidades, aos espíritos de luz, aos nossos guias, vai mudar também. Pois é. Então, mais algum comentário? Tá tudo bem? Então, vamos fazer a hora. Você faz, Tereza, oração de agradecimento pela aula? Sim. Queremos agradecer aqui essa oportunidade de mais esse aprendizado e estar com vocês aprendendo o que melhor forma que a gente pode ajudar, né, ao próximo. E assim, gratidão. Hoje eu estou meio assim difícil. Que assim seja, Tereza. Muito obrigada. Obrigada a todos. Que assim seja. Obrigada.